A paz do Senhor Jesus, glórias a Deus por mais um dia, mais uma noite na presença de Deus. Voltamos com o propósito de Neemias e mais uma noite pela misericórdia de Deus. E para quem não sabe, eu estou fazendo um propósito com Deus, eu estou lendo o livro de Neemias. Hoje a gente vai ler o capítulo 7, né? Que está na Bíblia. Se você não está vendo esse vídeo, tem uma Bíblia, pega ela para acompanhar. Eu vou ler ele, porque a gente está do 1, estamos chegando hoje no 7º capítulo. Glória a Deus por isso. E eu vou ler e vou colocar o meu entendimento. Lembrando sempre que tem que ser vindo esse entendimento das mãos do Senhor e não do homem, né? Porque eu acho que essa vai ser a diferença desse vídeo, desse propósito, desse devocional, que eu amo um devocional, para quem não sabe. Eu faço também um devocional falado no WhatsApp. Então corre lá também, dá uma ouvidinha, que é bem legal. Mas desde já eu agradeço a você que está vendo esse vídeo, que está junto comigo, firmes na palavra do Senhor, né? Eu vou fazer uma oração bem rápida e a gente vai começar a ler esse livro que vem cheio de emoção, vem cheio das mãos do Senhor, né? Do poder de Deus sobre a nossa vida. Então, bora lá. Senhor, meu Deus e meu Pai, Criador do céu e da terra, em tudo que nela tem, Pai eterno, Pai amado, colocamos na sua presença para bendizer e glorificar o teu santo nome. Amado Senhor, que o Senhor possa permitir que eu venha falar na tua palavra, que o Senhor me traga somente aquilo que for do seu coração. Não permita, Senhor, que eu fale na carne. Me traga sabedoria, entendimento e discernimento da sua palavra, Senhor. Que essa palavra possa ser uma flecha no coração daquele que precisa ouvir, que o Senhor possa vir esquadrinhar cada alma, cada coração que aqui estiver, Senhor. Que essa palavra possa falar com aquele que necessita, com aquele que clamou por uma palavra do Senhor. Que ela venha falar comigo e com aqueles que ouvi-la nesta noite. Assim eu te peço, em nome do Deus Pai, do Deus Filho, do Deus Espírito Santo, que o Senhor venha banhar todos com as suas bênçãos, com as suas maravilhas, com os seus impossíveis em cada um, a cada vida que aqui estiver, em nome de Jesus. Bora ler lá? Nós estamos no... Pegue a Bíblia, livro de Neemias, capítulo 7. O capítulo 7, irmão, ele é um capítulo diferente, né? Eu estava estudando ele, lendo ele é um capítulo que fala sobre a genealogia dos que voltaram, né? Ele é um livro onde Neemias escreve em toda a genealogia, né? Daqueles que voltaram da cidade de Babilônia, porque lembra que todos estavam cativos lá, né? Minto, não é Babilônia, que estavam exilados. Eu vou só descobrir qual é a cidade correta para não falar besteira, mas eu sei já. Lembra que eles estavam exilados lá no Egito. Me perdoe, irmão, porque tem hora que foge a palavra, foge porque é tanta coisa que acaba fugindo. Então, se eu tiver alguns embaraços, alguns erros, também pode falar, não tem problema nenhum. Se eu estiver falando algo que não é verdade, também pode escrever aí, mas eu vou sempre dentro do que Deus me conduz a falar e fazer, tá bom? Então, como eu estava dizendo, o povo ficou cativo 70 anos dentro do Egito. Então, esse povo era alimentado ali pelo maná de Deus. Todo mundo, a gente, é uma outra história que uma hora eu conto, né? E todo mundo lá. Quando esse povo é liberado para andar e para voltar para casa, lógico, porque Deus permite, muitos deles são de Jerusalém. Então, eles voltam, né? Eles teriam que voltar ali para Jerusalém. E muitos também são
da linhagem de Israel, e assim vai, tem vários. E muitos voltam. Então, esse livro, Neemias, fala sobre isso, né? E, na verdade, ele começa aqui falando sobre estabelece as guardas, né? Ele vai estabelecer as guardas e depois ele fala na genealogia. E é um capítulo extenso, irmão. Ele vai do 1, vamos ver até onde, ao 73. Muitos vai falar sobre os filhos, sobre os pais, os filhos. Então, uma das partes, quando chegar nessa parte, eu vou ler um pouco e vou explicar para que ele não fique muito extenso, muito maçante. E até porque quando a gente fala em genealogia, você fala, meu Deus, da onde saiu tanto nome? Por que ler esses nomes? Por que mencionar esses nomes? Por que escrever esses nomes? E eu também falei, isso não tem nada a ver. Como o livro de Números, que um dia nós vamos chegar lá. E aí Deus falou para mim, tem sim. Falei, ô glória! Tem sim, tem tudo a ver, né? Por quê? A genealogia nada é do que a gente lembrar de onde a gente veio, né? Então, quando Deus tem a perfeição e a lindeza de escrever o nome de cada um aqui, de fazer lembrar de cada um, é como se ele também, como não, ele também escreveu o meu e o teu nome nos livros dele, né? Então eu não sou só a Francine Mack, eu sou a Francine que veio, né, da Clarice, que veio do Roberto, que veio da Laura, que veio da Maria, e tem toda uma história dentro disso. Então, por isso também a linhagem é escrita e lembrada. Então, esse carinho com essa linhagem é para a gente não esquecer que antes da gente teve alguém que veio e fez a diferença, não é verdade? E por isso estamos aqui, né? Porque a gente já vem de uma linhagem, porque somos herança, somos, né, ali de Davi, né, de Abraão e todo mundo ali, né, de Adão e Eva e vem que vem. Então, assim, a gente tem que entender que sim, tem um motivo, tem um sentido, tem um porquê de estar escrito essa genealogia. Então, vamos lá ler? Neemias estabelece os guardas. E sucedeu que, depois que o muro foi edificado e colocadas as suas portas, foram estabelecidos porteiros, os cantores, os levitas. Eu nomeei a Anine, meu irmão. Já gosto, já vou já marcar aqui. Marcar no seu também, irmão, para você depois tentar entender. O meu irmão e Ananias, maioral da fortaleza em Jerusalém, porque ele era homem fiel e temente a Deus. Eita glória! Mais do que muitos. Então você já entende aqui que Neemias já ergue ali, né? Ele nomeia Hanine, né? Meu irmão, e Ananias, o maioral da fortaleza, ele já nomeia ali esses homens, porque ele já entende que esses homens são tementes a Deus. Se estão tementes a Deus, não vai fazer igual muitos estavam fazendo lá em Jerusalém, que estava judiando e massacrando e aproveitando daquele povo. Lembra? Lá no capítulo 4, lá no capítulo 3 e 4, quando o povo começa a sofrer, 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 né? Então ele já entende que se ele colocar homens tementes a Deus, esses homens vão lembrar, né, que todos somos irmãos, então eles vão ser justos, porque Deus é justo com a gente, não é verdade? Então ele escreve aqui também, e diz-lhes, não se abram as portas de Jerusalém até que o sol aqueça, enquanto que assistirem ali permanecerem e fechem bem as portas, e ponham-se guardas dos moradores de Jerusalém, cada um no seu turno e cada um diante da sua casa. E era cidade espaçosa e grande, porém pouco povo havia dentro dela, pois ainda as casas não estavam edificadas. Então,
Quando o Deus permite que o povo anda lá no Egito e libera para esse povo voltar, esse povo começa a voltar para Jerusalém. Mas não volta todo mundo. Muitos ainda quer ficar lá em Babilônia. E não quer porque vai recomeçar, né, uma nova cidade. E muitos não querem, preferem ficar ali. Então, o que acontece? É, esses nomes que estão aqui, essa parte que Neemias fala, ele estabelece ali, quer ver? Ele estabelece esses guardas, essas pessoas, esse irmão dele, ele nomeia, estabelece pessoas para cuidar ali das portas. Lembra que tem aquelas portas que a gente leu, acho que no capítulo 2 falando sobre a porta das ovelhas, a porta do monturo. Então, ele estabelece essas pessoas e algumas famílias para cuidar dessas portas. Então, ele fala aqui que essas pessoas vão cuidar da cidade, né? Para que não venha acontecer o que aconteceu antes. Então, ele estabelece uma liderança dentro da cidade, né? Que é como se a gente não estabelece um prefeito ou a gente estabelece uma liderança no nosso serviço, no nosso estabelecimento, na nossa casa. Às vezes a gente quer o líder, não é verdade? Da nossa casa. A gente quer ali aquele que fala como vai ser o caminho de tudo que vamos fazer. E Neemias faz isso. Então, ele estabelece que o irmão dele vai ser a liderança, né, maioral ali do espaço e que vai cuidar de todos, entendeu? E ele fala que Jerusalém, nesse momento, ele fica seguro, né? Porque daí coloca essas pessoas como vigias nas portas. Olha que tremendo isso, né? Ele fala aqui que ele coloca como vigias nessas portas, que é as portas que eles já tinham falado lá que eu falei. O que é essas portas e essas vigias, né? Aqui tem uma frase que eu gosto muito, que se eu não me engano está em Provérbios, que Deus fala lindamente, né? Que se a gente soubesse o dia e a hora. Não, esse não é em Provérbios é um outro que eu vou dizer. Mas é que veio esse agora no meu coração. Que se a gente soubesse o dia e a hora que Jesus vai voltar, a gente vigiava mais, né? Não deixava a casa, a porta tão bagunçada ou a porta tão escancarada. E tem um que eu gosto bastante que é assim. Se a gente soubesse a hora que o ladrão, que o bandido vai entrar na nossa casa, a gente não deixava as portas abertas, né? A gente fechava melhor, colocava vigias, colocava câmera, pagava lá como é que fala? Eu pago o seguro da casa, né? A gente colocaria mais vigilância. Mas a gente é falho como ser humano, né? A gente só vai fazer isso quando o pior acontece, né? No meu serviço a gente costuma dizer que a gente trabalha com segurança. Então a gente fica tentando olhar tudo o que pode vir a acontecer para já prever e não deixar que aconteça o pior. E a vida da gente também é assim. O quanto a gente puder prever, não é para ser louco e fanático, não é isso que eu estou dizendo. Mas se a gente puder prever, a gente começa a vigiar mais e guardar mais para que o pior não venha acontecer. E se vier acontecer, a gente já está prevenido, né? A gente já está, como diz muita gente, calejado. Então a gente vai saber como agir, como fazer com o problema, né? Então, quando o Neemias fala que coloca uma liderança ali, que é o irmão dele, porque ele sabe que o irmão dele é igual ele, até mais do que ele, porque é temente a Deus, que é aquele que não bambeia, é aquele que não anda em cima do muro, é aquele que não anda em dois lugares ao mesmo tempo, né? É aquele sim que joelha e fala, Senhor, fala comigo, me dá uma direção e Deus vai e responde. E Deus responde rápido.
E é isso que a gente tem que ser nas nossas vidas, né? A gente não pode jamais, a gente tem que ser crentes de verdade, né? Para que a gente possa liderar a nossa própria vida e essa vida tem que ser vigiada. Bora pro versículo 3. E disse-lhes, na verdade eu já terminei, tá, irmão? Mas aí eu vou repetir aqui porque eu tinha marcado aqui o capítulo 4, e era cidade espaçosa e grande, porém pouco povo havia dentro dela, que é isso que eu falei. Que o povo, quando começou a sair lá do cativeiro, que ficaram 70 anos ali no deserto, começou a voltar, tinha muita poucas pessoas, né, dentro dessa cidade. E é um dos motivos que a gente vai ler agora, continuando, que lembra que eu falei sobre a genealogia dos que voltaram, que são essas pessoas que voltaram do cativeiro. E aí você vai falar, irmã do céu, mas você vai ler até o versículo 70? Não, mas eu vou pontuar alguns versículos, porque são interessantes a gente trazê-los aqui. E são muitos versículos, eles falam que sobre esses cativeiros e sobre muitas pessoas que ficaram na Babilônia, mas tinha ligação com o templo de Jerusalém e que não quiseram voltar, né? Então, muita gente era de Jerusalém, foram levados cativo para Babilônia e acabou ficando para o Egito e depois, quando Deus permite lá, eles acabam ficando em Babilônia, porque eu entendo que era uma cidade maior, então por isso eles não quiseram voltar para Jerusalém, que era menor e até porque estava destruído. Você vai querer ir para um lugar ruim? Lógico que não, né, irmão? Então eu acredito que era por isso. E aí o texto vai falar aqui, que eu marquei aqui também, então com muitos deles ele fala aqui que daí, como muitos deles que estavam lá, somente era cristão. Olha que triste, né? Somente cristão. Quem é cristão, irmão, para você? É aquele que está na igreja? Não. Você falou não, você acertou. É aquele que crê em Cristo. Um bom cristão é aquele que crê em Cristo com todas as suas forças, com toda a tua vontade, com todo o teu amor. E tudo isso, resumindo, é a sua fé. Um bom cristão é aquele que acredita que Cristo, ele viveu, ele vive e ele vai voltar aqui para a terra. Que ele é aquele que nos dá caminho para que possamos passar, né, nas nossas lutas e adversidades. Então, muito deles somente era cristão, acreditavam em Cristo, então não voltaram para Jerusalém. E essa genealogia aparece por causa disso, por eles serem cristãos. E aí, nesses capítulos, eles colocam aqui as suas famílias, as suas vilas e algumas partes. Ele menciona os funcionários, os levitas, os sacerdotes. Então, vamos lá. O capítulo 5. Então meu Deus me pôs no coração que ajuntasse os nobres, os magistrados e o povo para registrar a genealogia. E achei o livro da genealogia dos que subiram primeiro, e nele estava escrito o seguinte: esses são os filhos da província que subiram o cativeiro dos exilados. Lembra que o povo saiu do cativeiro, que estava lá 70 anos no Egito, que transportara Nabucodonosor, que era o rei da Babilônia, e estes voltaram para Jerusalém e para Judá, cada um para a sua cidade. O povo foi libertado e cada um foi-se embora para a tua cidade. Cada um, vamos lá, vamos para a tua cidade, vamos voltar. Os quais vieram como Zorababel, Jesuá, Neemias, Azarias, Ramias, Naamania, Mardoqueu, Bilzã, Misperetepe, Bigvai, Neum e Banaá. Este é o número dos homens do povo de Israel.
Eita, glória a Deus, aleluia. Os filhos de Porós, 2.172. Os filhos de Safatias, 372. E os filhos de Ará, 652. Os filhos de Paete Moabe, dos filhos de Jesua e de Joabe, 2.818. Os filhos de Elão, 1.254. E assim continua ele falando os filhos das famílias e as quantidades de pessoas que voltaram. Então a gente subentende que serão famílias numerosas e grandiosas, né? Porque é que nem eu falei, então eu sou a Francine, que sou filha da Clarice, que sou filha do Roberto, e tem toda uma família atrás de mim. Então é isso que ele descreve lindamente, com muita temência, mas também muita sabedoria aqui na Bíblia, né? E especifica as famílias e os clãs que tinham naquela época, né? Assim, as famílias iam formando dentro de Jerusalém as suas pequenas vilas ali, né? E nos versículos aqui que vão a seguir, do 13 ao 32, ele vai falando sobre os filhos e sobre as quantidades, e depois ele vai até, ele vem aqui, ó, do 39 ao 42, ele vem falando sobre os funcionários do templo, né, quem eram esses funcionários? Ele vinha falando. Aqui, ó, no 44 eram os cantores, no 43 os levitas, e ele vai falando as quantidades. No 45 os porteiros, né? Os niteneus, filhos de Zia, filho de Azua, os filhos de Tabor. E aí ele vai falando aqui sobre essas pessoas, ele menciona todos de uma forma que todos também são da mesma linhagem, ali da linhagem de Israel, né? Então ele vai falando e ele vai mencionando as suas quantidades, e ele vem aqui falando também não somente sobre as pessoas. E no versículo 60, ele fala: todos os servidores e os filhos dos servos de Salomão, 392, também subiram de Tel-Melá, Tel-Arrazã, Querube, Adon e Mer, e por isso não puderam provar que a casa de seus pais e a sua linhagem eram de Israel. Esses aqui, ele fala que eles não conseguiram provar, então eles ficaram em Babilônia, né? Eles não vieram por causa disso, porque eles não provaram. E aí ele continua dizendo, e ele traz dentro desse livro também os animais, e ele vai mencionando todos os animais, como os cavalos, que vem aqui no versículo. Vamos aqui, ó, no versículo 66, toda essa congregação foi de 42.360, afora os seus servos e as suas servas, que foram de 7.337, e tinham 245 cantores, olha que lindo, e cantoras. Por isso que a gente tem que louve ao Senhor, porque o louvor sempre existiu. O louvor é uma forma de falar com Deus, é uma forma de levar a nossa oração a Deus, a nossa dor a Deus, né? Então, os cantores e cantoras. E aí ele vem aqui, ó, no 68, dizendo: os seus cavalos, 736 mil, os seus mulos, 245, camelos, 435, jumentos, 6.620. E uma parte da cabeça dos pais contribuíram para a sua obra, e Tirsata deu para o tesouro, e também eles deram muito ouro e prata, eles contribuíram, essas pessoas dando também dinheiro, né, ouro, prata. E no 71 ele fala assim: e alguns mais dos cabeças dos pais contribuíram para um tesouro da obra,
que é isso, tá? O dinheiro para o tesouro, que foi o que eles contribuíram. Em ouro, 20.000 dracmas, e em prata, 2.200 libras. E o que deu o restante do povo foi ouro, 20.000 dracmas, e em prata, 2.000 libras, e 67 vestes sacerdotais. Nota-se que também foram dadas roupas, né? E habitaram os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os cantores. Alguns do povo, os netineus e todo o Israel e as suas cidades, termina no 73, que é o que eu li agora. Então, são muitos e muitos e muitos nomes, então eu falei que eu não ia ler todos. Se você tiver curiosidade, leia, que é muito interessante. Eu li já, então assim, para não estender muito o vídeo, não vou ler todos, mas são muitos e muitos nomes e todos eles têm um sentido, têm um porquê de trazer essa família, essa genealogia, né? E esses nomes é uma fonte de Deus está nos ensinando, né? Em vários sentidos aí, né? Deus deixa registrado no seu livro, né? Na Bíblia nossa, no livro dele da vida, na Bíblia, ele deixa registrado o nome de todos os servos, como o meu e o seu está registrado no livro da vida, no livro dele, né? Os nossos nomes, quando a gente nasceu, a gente fala que foi a nossa mãe, o nosso pai que escolheu, e não foi. Antes de a gente se formar no ventre da tua mãe, eu já sabia que você ia vir, eu já sabia que você ia nascer. Assim diz a palavra de Deus. Então Deus já sabia que eu ia ser a Francine, que eu ia poder aprontar o que eu quisesse, mas eu ia sentar aqui um dia e falar a palavra dele, né? Então, como Deus sempre vai deixou o nome desses servos registrados aqui, que a Bíblia está cheia de registros assim, né? Quando a gente pega em números, a gente vai ver muito isso. O meu e o seu nome também está ali no livro da vida, né? E esses nomes que chegaram até Jerusalém, glória a Deus, aleluia, Jesus, eles saíram da Babilônia. E eu acredito, eu tenho certeza que é o meu entendimento, eles saíram do pecado, né? Então, quando a gente registra o nome da gente, Deus registra ele também no livro da vida, é porque não a gente somos pecadores desde a hora, né, que levantamos, mas a gente está saindo do pecado, a gente faz uma aliança com Deus e fala, a partir de hoje eu não pecarei. Lógico, somos seres humanos, né? O único que não pecou foi Jesus, que morreu naquela cruz por mim e por você. Mas o que traz o livro, o capítulo 7 de Neemias, além da genealogia, ele traz isso, o quão importante é a família da gente, é essa aliança com Deus, é quando Deus escreve o meu nome, o seu, no livro da vida, né? O quanto carinho, o quanto amor ele está depositando nisso, o quanto acreditar em você ele está depositando, né? Olha pra você ver, né? Como é, né, irmão? Como que pode Deus, esse ser supremo, acreditar tanto na gente, né? E como eu falei num outro vídeo, acho que foi no capítulo 5, que Deus é tão lindo que ele deixa a gente usar o nome de Jesus, né? Para não só expulsar demônios, mas em todas as situações. E aqui ele vem trazendo isso novamente, lindamente, dizendo: eu te amo tanto que o seu nome eu já escrevi. Oh, glória a Deus, aleluia. Então, assim, quando você estiver ali querendo sair do esteio, querendo desistir de tudo, oh, aleluia, aleluia. Não desista, não desista, porque o seu nome já está escrito ali no livro da vida.
Quem vai te sustentar é o Senhor. Não desanima. Põe esse desânimo para o outro lado. Persista como Neemias foi persistente. Não permita que os sambalates venham te atrapalhar. Venha, sabe, tirar você do foco. Venha te distrair. Não permita. Não permita, porque você, como eu, estamos fazendo uma grande obra. Para a gente, muitas das vezes é pequeno, mas para Deus, oh, glória a Deus, aleluia, Jesus. Faça, irmão, uma grande obra. Comece do pouquinho, comece do pequeno, mas faça a grande obra. A partir do momento que você confia, que você acredita em Deus e fala pro outro que Jesus te ama, é um tijolinho, é a obra que você está começando. Se aperfeiçoar é o tempo. Quem somos nós? É Ele que nos guia, é Ele que nos rege, é Ele que coloca a mão dele. Então seja persistente e confiante. Continue essa grande obra. Eu vou parar por aqui. Amanhã a gente volta lendo o capítulo 8. Né? Como eu já falei, o livro de Neemias, ele é do 1 ao 12, ao 13. Eita, glória a Deus, aleluia, Jesus tá acabando, hein? Vamos lá? Dá uma ideia aí qual é o livro próximo que a gente vai ler. Já gostei da história do propósito. Deus, ele é lindo na minha vida e vai ser na sua também. Faça também junto comigo para que ele venha responder você de uma forma incrível e rápida como ele fez comigo. Glória a Deus. Eu vou fazer uma oração para que a gente possa ficar em paz, né? Senhor, meu Deus e meu Pai, Criador do céu e da terra, e tudo que nela tem. Pai querido e Pai amado, agradecemos essa noite, Senhor, pela Tua palavra, pela Tua sabedoria, pelo o seu amor pelas nossas vidas. Amado Jesus, que o Senhor possa descer do céu muita sabedoria e discernimento para mim e para todos aqueles que nesse vídeo está. Que o Senhor possa entrar, Senhor, essa noite com providência na vida daquele que está te clamando, na vida daquele que precisa de Ti. Pai, restabelece, Senhor, casamentos. Coloca suas mãos, Senhor, sobre aquele homem, sobre aquela mulher que precisa de Ti essa noite. Faça, Senhor, a Tua obra sobre a vida, dessa casa, Senhor, dessa família. Restitui, Senhor, essa família que está perdida e esquecida. Não permita, Senhor, que as brechas sejam abertas para que os inimigos possam entrar e vir fazer festa sobre a vida daquele que crê em Ti. Oh, amado Jesus, venha, Pai, colocar, Senhor, coloque as suas mãos sobre essas brechas, para que, Senhor, continuamos construindo os muros sobre nossas vidas. Assim eu te clamo, assim eu te peço, em nome do Deus Pai, do Deus Filho, do Deus Espírito Santo. Amém, amém, amém. E que possamos ser sempre um servo de excelência. Glórias a Deus, aleluia, Jesus. Fica com essa palavra e fica com Deus. Até amanhã, em nome de Jesus.